Este é o canal Bruno Johnson e a notícia que está aí circulando hoje é o aumento do dólar, o recorde, R$ 4,26. É isso que vale o dólar hoje, 26 de novembro. E, claro, a esquerda aproveita para culpar Bolsonaro. Mas será que Bolsonaro tem culpa nisso daí? Eu vou adiantar logo para você essa informação. Não, Bolsonaro não é o responsável por esse aumento do dólar. Agora, tem problemas no Brasil que colaboram para este aumento? Sim. Porém, o aumento do dólar ele se dá por vários aspectos, tanto internacionais, externos, como internos. Começa a princípio por lá mesmo, nos Estados Unidos. Especialistas dizem aí, falam de oscilações, de instabilidade norte-americana. Também tem problemas com questão de China, Europa, Ásia, tudo mais. Mas aqui no nosso continente é onde a coisa pega também. Porque nós estamos falando aí de um continente que está quase no game over. Gente, se pegar o mapa continental da América do Sul e fizer como se fosse um jogo de videogame, meu irmão, aqui tá assim, a Venezuela game over, a Bolívia com 2 tracinhos de energia, o Chile que estava com alguns tracinhos anteriormente, chegaram uns vilões demoníacos da esquerda e bum, comeram toda a energia do Chile. A Argentina, que já está um caos econômico, optou por entregar o país por um grupo causador de caos, ou seja, tudo sem saída. E o Brasil, sabe qual é o problema do Brasil, minha gente? Insegurança jurídica. Eu não disse insegurança econômica, nem política, eu disse insegurança jurídica. Lógico, uma insegurança fomenta a outra área econômica, política. Você vê a Bolívia, por exemplo, já está lá no caso de caos econômico, político e social. Também temos problemas no Equador, ou seja, um continente aí agonizando. Ou seja, um continente perdendo seu valor. Você está desvalorizando o chão, a nação, a terra, a moeda, tudo é desvalorizado. E a insegurança jurídica aqui no Brasil, por exemplo, mudança de interpretações, de entendimentos toda hora, isso não é bom para o país. Porque um país que entende que, lugar de bandido é na rua, como o STF fez em questão da prisão em segunda instância, isso assusta qualquer estrangeiro, qualquer investidor, qualquer turista. Isso afasta o Brasil do restante do mundo. Quem é que vai querer investir num país perigoso? Certo tempo aqui no Rio de Janeiro, tempo atrás, estávamos ainda naquele caos, crise econômica por conta do desgoverno Lula, aqui no Rio de Janeiro também, desgoverno do Cabral e Pezão. Então muitas portas de lojas estavam fechadas, muitas empresas fechadas até, e as pessoas ficavam nessa falácia de que é uma crise financeira, quando na verdade grande parte destas portas fechadas aqui no Rio de Janeiro, e eu conheço bem o Rio de Janeiro, estavam fechadas não por conta de crise financeira, mas por conta de crise de segurança pública. Ruas inteiras com grades fechadas, portas fechadas. Por quê? Porque o comerciante estava cansado de ser assaltado. Não vale a pena abrir as portas para toda semana ter um assaltante e levar tudo que a loja, o comércio produziu. É o medo, a insegurança, bandidos soltos, falta de punição. Gente, chega a ser um absurdo. Estamos em pleno 2019, precisando criar lei para prender bandido, onde já se viu. Agora você entende a nossa realidade? Você entende a gravidade do que o STF criou no país? Temos que criar lei para poder colocar bandido condenado na cadeia. É um absurdo, porque o STF entendeu que o lugar de bandido é na rua, não é na cadeia. Agora discute lá se vão aprovar a PEC da Câmara ou a PL do Senado. Eu espero que eles cheguem em um acordo, Senado e Câmara,
e faça a coisa mais rápida possível e mais segura possível, porque é urgente. Gente, a prisão em segunda instância é a maior urgência para o país hoje. É isso que está afastando investidor, é isso que está afastando o CDE, que está aí não querendo incluir o Brasil no grupo dos países mais ricos do mundo, porque insegurança, gente, jurídica, naturalmente, com o tempo, corrompe a questão financeira, econômica do país. Aí que eu falo de Bolsonaro, é o Bolsonaro que está equilibrando as coisas. Quem viu meu último vídeo aí falando de emprego, né, que você já cansou de ouvir esse mês aí, esse ano, né, notícias sobre filas de emprego. Hoje mesmo eu acabei de ler outra notícia sobre fila de emprego lá em São Paulo, um quarteirão. Ou seja, desde março, emprego no Brasil só aumenta. A inflação controlada, ou seja, nessa altura Dilma deve estar morrendo de inveja de Bolsonaro, né? É para invejar qualquer outro ex-presidente. O controle da inflação, no momento que nós estamos vivendo, é isso que mantém o Brasil ali, ó, firme economicamente. Então, o Brasil até então se encontra como uma salvação até para o próprio continente. Sem Bolsonaro, pode ter certeza, a coisa estaria bem pior. Por quê? O STF lutando para defender bandido. E se fosse o Haddad, por exemplo, estaria jogando junto com o STF. Com o STF soltando bandido, entendendo que o lugar de bandido é na rua. E Haddad com aquela proposta, né, aquele plano de soltar bandido, era promessa de campanha de Haddad. Vamos soltar os bandidos. Vamos soltar, liberar bandidos. Gente, a coisa estaria maravilhosa para os bandidos hoje. Com certeza estaria tudo desequilibrado no país. E aquelas políticas, né, estatais, de intervenções estatais, o dólar estaria explodindo, inflação totalmente descontrolada, investidor não estaria nem aí, estaria o Haddad fazendo acordão, né, levando o nosso dinheiro para Cuba, Bolívia, para Evo Morales, para Maduro na Venezuela, para tomarmos calotes como sempre tomamos, né? E estaríamos aí em frangalhos, estaríamos como os outros países estão aí, Bolívia, Venezuela, sufocadas, agonizando. Então é o Bolsonaro sim que não está deixando a coisa desandar. Agora a esquerda, né, sabe que o povo não entende nada disso, não entende nada de inflação, de dólar. Então vamos culpar, não, o Bolsonaro quem é o presidente, é o Bolsonaro, então ele que é o responsável. Não é. E a confusão, e aí esses bandidos soltos, né, graças ao STF, que entende que recurso de bandido condenado é mais importante que o cidadão trabalhador, só no Brasil mesmo, né? Eu não disse recurso de bandido, eu disse recurso de bandido condenado, comprovado que é bandido. Segunda instância significa garantia, comprovação de que o cara é um criminoso, praticou o crime. Mas esse recurso é muito mais importante do que a vida de um inocente que está na rua, né? Que se depara com um desses bandidos protegidos pelo STF, precisam estar soltos. E se um inocente morrer nas mãos ou ser assaltado nas mãos desses bandidos que estão soltos por conta do STF, o STF só vai dizer assim para você, meu irmão, lamento. Estão legalizando o crime. E pouco a pouco, se você perceber, estão criminalizando a própria justiça. Então a tendência é o dólar aumentar sim, o Lula solto, né? Só a notícia Lula solto já faz o dólar subir. O dólar sobe, Lula foi solto, subiu. E agora, o Lula articulando quebra-quebra, violência, caos, né? Se espelhando no Chile, o dólar tende a aumentar mais ainda. O Lula está aí querendo instalar um caos no Brasil, porque tem gente que fica, o Lula não pode ser tão radical, nossa Lula, você voltou tão radical, vai devagar. Não, gente, pro Lula só resta o radicalismo. Não adianta, o Lula sabe que daqui para frente, a tendência para ele é voltar para a cadeia, Pode demorar? Pode ficar anos aí, pode, mas
O destino é a cadeia. Então, para o Lula, o que resta é gerar o caos, destituir o poder, o governo Bolsonaro, tentar aparelhar mais as instituições, mudar leis enquanto ele está solto, o que é difícil, mas é o caminho que ele tem. Então, a violência, o caos proposital, é o que o Lula precisa. Ponto. Agora, vai ser uma coisa bem difícil de acontecer isso no Brasil. Porque não há motivos. Não há crise financeira. A inflação está controlada. Não há notícia de fraude em eleições. Não há corrupção no governo federal. Não há nada que possa, motivar uma militância de esquerda para instaurar o caos. Embora eles ficam aí tentando criar, inventar problemas para jogar no colo do Bolsonaro. Por isso tudo é o Bolsonaro criando problemas, ou não problemas, e a coisa fica difícil. O Brasil está caminhando muito bem graças ao Bolsonaro. O Bolsonaro é quem está dando equilíbrio ao nosso país. Nós vamos vencer essa situação, tá, gente? A nossa força, a força do bem, a força de um progresso, prosperidade no país, é muito mais forte do que essa força das trevas. Embora elas estejam incomodando, soltando bandidos, tentando derrubar Bolsonaro, a nossa força é maior. Então, eu finalizo o vídeo por aqui. Deixe o seu comentário, sua opinião, o que você achou, se você discorda, concorda, tem algo a acrescentar, fica à vontade aí, tá bom? Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não, vamos nessa.